Bom dia, quinto ano. Retomando o nosso conteúdo de geografia, eu trouxe mais uma vez os tipos de poluição, para que a gente possa mais uma vez realizar essa discussão sobre esse assunto, que ontem, percebemos na nossa aula online que existem vários tipos de poluição, e alguns que a gente nem tinha noção que era classificado como tipo de poluição para, nós, e também prejudicial ao meio ambiente, não apenas ao ser humano. E um dos graves problemas ambientais gerados pela intervenção do homem sobre o meio natural é a poluição. Então, a humanidade ela vem modificando, vem transformando, tem as questões positivas que nós já vimos em vários aspectos, na geração de emprego, na quantidade de moradias, mas também vem aí a devastação da vegetação, a desapropriação da moradia dos animais e, é claro, os tipos de poluição. Isso prejudica o meio ambiente, inviabiliza o cultivo e o consumo de recursos naturais, provoca desequilíbrios ecológicos e pode ameaçar a saúde humana. Então, além de acontecer tudo isso, nós também seremos prejudicados. E ontem percebemos na nossa discussão que isso acontece nos tipos de poluição. O tempo todo a humanidade fica prejudicada. Então nós temos começamos a perceber, a nos ver dentro desse contexto, nos tipos de poluição, quando isso acontece. Porque só conhecemos aquela de jogar lixo no chão, por exemplo. Nós somos apegados só a essa, que é uma das piores, com certeza. Mas tem inúmeras, entre outras, tem aí, eu trago aí algumas, na discussão de ontem e hoje, novamente, aí sobre, 5 tipos de poluição que afetam, 100% a humanidade. E aí essa classificação aí busca ações, para que a gente possa buscar ações, com o objetivo de acabar, ou pelo menos diminuir com essa poluição. Nós temos a atmosférica, a poluição da água, do solo, a sonora, a visual. Nós vimos todas elas ontem na nossa discussão, na nossa conversa. E eu trago mais uma vez elas aqui e digo a vocês, é bem triste esse desequilíbrio. E nós somos os principais prejudicados, porque a cada tipo de poluição vai chegar na humanidade. E aí é onde começa, as pessoas começam a sentir. Talvez só assim as pessoas começam a entender que é uma poluição e que pode fazer mal, a nossa sobrevivência. É onde entra a biosfera. Uma biosfera desequilibrada, chegamos a esse ponto aqui, os tipos de poluição. Então, só a poluição da água ou o lixo na rua não é o que existe. Existem muitos outros. E vou ser muito sincera a vocês, o planeta está assim, doente. A Terra está doente, ela sofre, ela pede socorro. E nós temos que começar a perceber, como realizar ações. E vocês são a nova geração, então precisamos agora manifestar na gente, despertar esse interesse, certo? Em cuidar, em preservar, para que no futuro não aconteça. Então eu trago primeiro a poluição atmosférica, que nós vimos. A poluição atmosférica do ar, em geral, é causada principalmente pela emissão de poluentes tóxicos, pelas chaminés das fábricas e também pelo escapamento dos veículos. Então, olha o transtorno que acontece exatamente. Fábricas. Se tiver mais de uma fábrica em uma cidade, e nas capitais que tem inúmeras, imagine São Paulo, que é a maior e tem a quantidade de fábricas que a gente talvez nem saiba contar. Então, aqui é um tipo de poluição atmosférica, poluindo o ar. Nossa respiração já fica aí prejudicada. E também eu falei sobre os automóveis. Claro, é muito bom o meio de transporte para que a gente possa se locomover, ir ao trabalho, passear, levar o filho à escola. Se precisar ir ao médico, com certeza. Mas quanto mais carros, mais poluição. Então, ao longo dos anos, a quantidade de carros e motos, ônibus circulando, caminhões, aumentou bastante. Porque a população, com certeza, precisa se locomover, mas infelizmente esse tanto de carro aqui faz essa poluição toda.
E isso, né, é um problema para a gente, né, para o ser humano. A queima de combustíveis fósseis, tais como o petróleo e seus derivados, além do carvão mineral, é o principal causador desse tipo de poluição. Os efeitos da poluição atmosférica são diversos e atuam em escala global e também local. Segundo dados de muitos analistas e também do painel de mudanças climáticas da ONU, as atividades humanas têm gerado uma maior concentração de gases causadores do efeito estufa, intensificando o problema do aquecimento global. É onde vem aí o destaque, muito quente, o clima, ó, totalmente diferente. Nós agora, nesse momento, os lugares que estão aqui são frios, vocês perceberam, mas no jornal, ontem mesmo eu estava observando, São Paulo, né, uma parte da região sul, as pessoas estão surpresas. Está muito quente. Eles chegaram lá a 37 graus, coisa que eles não estão acostumados no Sudeste. Por quê? Aquecimento global, poluição atmosférica. Ah, é porque choveu o ano todo e lá agora tem que ser quente. Não, gente. É a transformação do homem na natureza. Ele está devolvendo pra gente. E a devolução é dessa forma. É agressivo? É, mas não é que a natureza seja ruim. Mas já tiraram tudo dela para fazer o que agora? Vai ficar quente. Esse efeito estufa, nós ficamos, ó, desesperados. Dormimos mal, comemos mal, porque a temperatura, ela aumenta. E isso está acontecendo em vários lugares do Brasil. Observem bem o jornal. E aí é onde entra a poluição atmosférica. Temos também aí a poluição das águas. Essa é uma das que a gente mais discute, porque é a que nós, né, vemos mais. Olha lá, ó, o esgoto caindo bem dentro do rio, ó. Nosso Rio São Francisco, tão lindo, precisamos dele. Nossa água tratadinha chega em casa para o banho, para cozinhar, lavar as mãos. E aí, se ela viesse desse jeito, já pensou? E o mar, né, que infelizmente, além do lixo, sofre também com as marés negras, que, né, derramam aí o óleo, e os animais marinhos, coitados, né, é quem sofre bastante nesse contexto aqui do mar e também do rio. No rio, né, sofremos todos, porque nós precisamos da água. A água, gente, doce, ela vai gerar energia, ela vai para nossas casas, ela não vai assim. Mas se não acontecesse isso, não seria necessário pagar um tratamento de água. Porque o que o pai e a mãe pagam por mês é o tratamento da água, mas se a gente tivesse cuidado, consciência, isso não aconteceria. Caracteriza-se pela degradação dos recursos hídricos, a poluição da água. Poluição de lagos, rios, córregos e também de mares e oceanos. É causada principalmente pelo derramamento indevido de esgotos. Jogar lixo. A poluição dos rios na perda de recursos naturais, principalmente a água potável, ocasionando também o aumento de mortalidade aí dos peixes. Então, além de não ter água de qualidade, precisamos aí passar por esse tratamento, né, que empresas fazem para que a gente utilize uma água de qualidade em casa, porque senão ela vai vir, como eu disse ontem, suja, com mau cheiro, sem qualidade. Fora os animais, né, marinhos que vão aí também morrer, porque não vão suportar essa poluição. Quando vem aí as chuvas, né, vem aí os desastres, as enchentes, porque esse lixo ele vai voltar. E aí ele tapa os bueiros tudo, a água não pode seguir, a água volta com lixo e tudo e vai entrar onde? Justamente nas residências. E acontece aqueles inúmeros desastres que a gente vê muito na televisão e que não é mentira. A poluição do solo. Comecei lá, ó, colocando veneno na minha plantação, cultivando, acho que estou correto, realizo esse processo e chega um momento que eu vou ter esse processo, essa realidade, essa transformação, além do lixo que está lá, essas pilhas que não deveriam ser jogadas porque, né, traz perigo ao solo, mas a quantidade, né, de agrotóxico que é jogado no solo vai matando esse solo e ele vai chegar um momento que ele não vai ter serventia para nada. Pois é, poluição aí do solo. Ocorre através da contaminação ou poluição generalizada do solo, afetando aí atividades econômicas e também o ambiente a seu redor. O que acontece muito, né, são aterros sanitários, né, e também a questão do solo aí que
as pessoas na agricultura, né, colocam o agrotóxico aí para combater pragas, mas ao mesmo tempo que mata a praga, ele pode estar, em consequência, aí matando o solo, porque chega um tempo que o solo não vai mais suportar e ele não vai ser mais apto à plantação. Mais um problema aqui em Poeiras. Outro problema, poluição sonora. Conversamos sobre isso e percebemos, né, que isso vem afetando o humor das pessoas, a poluição sonora. Além daquela loucura no trânsito, as pessoas, né, querendo passar rápido de carro, buzinando, gritando e até, né, falando palavrões por conta do estresse. Mas também estou lá na minha casa descansando, assistindo ali a TV ou tentando dormir. Aí passa aquele monte de carro do ovo, o carro do pão, o carro da verdura e assim por diante. E aí nós, né, ficamos insatisfeitos. E isso chamamos de poluição sonora. E essa poluição ela vai maltratar os nossos, né, ouvidos, né, a nossa audição. E os tímpanos vão ficar inflamados, ficamos com dor de cabeça, estressados e aí mudamos o nosso humor. Ficamos chateados. Né? Até pessoas ficam super agressivas e reclamam dessa situação. Acontece diariamente. É importante trazer essas informações do que está vendendo? Sim. Mas precisamos, né, do respeito e equilíbrio ao volume do som que está passando, porque deve respeitar as pessoas que ali estão e precisam de silêncio. Então, a poluição sonora, elas são comuns, né, nos ambientes urbanos. No ambiente urbano, então perceba você numa capital, a loucura que seria, né? Se no centro da cidade de Juazeiro ou Petrolina a gente fica louco, imagine em Salvador, Recife, como ficaríamos com esse barulho todo. Ou com grande aglomeração de pessoas em geral, um excessivo barulho, principalmente no trânsito, equipamentos de construção e outros. As construções também deixam a gente bem chateado, né? Aquele negócio lá batendo para construir, para fazer um buraco, é uma loucura, né? As pessoas também ficam bem aborrecidas com esse tipo de barulho. E os principais danos são à saúde humana, pois o volume máximo de som que devemos ouvir, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 65 decibéis. E aí podem prejudicar, né, nossa audição. Outro tipo de poluição, que talvez a gente não percebesse que existia, mas a gente vê bastante nas cidades, é a visual. Pois é, estou lá passando naquele paredão e eu vejo aquele monte de cartaz e eu não consigo ler nenhum, dá agonia no juízo. Um pregado em cima do outro, uma loucura, não sei, um é de festa, outro é anunciando uma venda, e aí vai. E eu chamo de poluição visual, vários, né, cartazes colados ao mesmo tempo. Nas grandes, né, nos países acontece muito isso, Japão, você chega na Alemanha e é desse jeito aqui, ó. E à noite aquelas luzes, né, dando anúncio, né, em LED, aquela coisa da tecnologia, mas esse também, além de ser visual, também é luminoso, porque à noite aquele brilho, né, ofusca os olhos das pessoas, e para quem tá no trânsito é um perigo. Então, vários anúncios, olha o tanto de gente na rua, olha o tanto de carro, imagina você ter que estar olhando para os cartazes, você deixa, né, ou bate no poste, ou atropela alguém. E no nosso cotidiano vemos muito desse tipo aqui, ó, nas paredes. Quem já circulou por Juazeiro e Petrolina já percebeu esse tipo de cartaz. E às vezes a pessoa nem arranca o outro, já cola um em cima pela metade e cola outro, e aí vai. Tem também os outdoors. Então tudo isso, né, são poluições visuais, que trazem aí também prejuízo à nossa visão e também à nossa atenção. Então é causado pelo excesso de publicidades em cartazes, outdoors, placas e outros espalhados nos ambientes urbanos. É grande concentração de estímulos visual. Apesar de aparentemente não ser agressiva, a poluição visual pode intensificar ou gerar o estresse, além de tornar o ambiente menos confortável para a ocupação humana. Então, em período eleitoral, esse problema estende-se ao máximo, embora leis recentes tenham sido elaboradas para, né, que isso não acontecesse. Quando é na período eleitoral, aquele monte de papelzinho que chama de santinho jogado na rua, e cartaz de candidatos, e carro de som, então mistura-se a visual com a sonora e dá aquela loucura. Então é isso, esses são os tipos de poluição que nós exploramos e tem uma atividade bem interessante para vocês. Pois é. Vale 2 pontos. Primeira nota de geografia da 4ª unidade. E aí, preparados, 5º ano? Vocês vão estar construindo um cartaz
você escolhe o tipo, certo? Você vai escolher o tipo de poluição, um desses aqui você vai escolher, dos que nós exploramos. O atmosférico, o visual, ou sonora, ou a poluição da água. E aí você vai estar do solo, escolhendo uma delas, e você vai construir um cartaz com imagens sobre essa poluição que você escolheu. Vai colocar algumas frases relacionadas, explicando, e vai apresentar esse cartaz na próxima aula. Pois é, 2 etapas. Primeira etapa, construir o cartaz. E você vai estar trazendo consequências que afetam o meio ambiente em relação a essa poluição que você escolheu. E lá no dia 7, na quarta-feira, na aula online, você vai estar apresentando para os seus colegas, socializando com seus colegas e com a Projosi, e vai estar recebendo aí 2 pontos. Então, 1 ponto pela construção do cartaz e 1 ponto pela apresentação na aula online. Como é que eu faço esse cartaz? Você pode usar cartolina, pode usar folha de ofício, certo? Você usa sua criatividade. Mas você vai ter que apresentar um cartaz com imagens, seja desenhada ou coladas, e vai estar explicando o tipo de poluição que você escolheu e quais consequências que ela pode trazer para a humanidade. Ó. Então, tá aqui a orientação. Presta bem atenção. Eu vou estar mandando essa imagem para a plataforma, para que vocês consigam, né, perceber melhor essa construção do para casa. E é bem simples. Construiu o cartaz, escolheu o tipo de poluição, trouxe imagens, trouxe explicações sobre o assunto. E aí você pode estar apresentando. Você pode fazer no celular também. Coloca lá as fotos no celular, faz um pequeno vídeo, vai mostrando para os colegas, apresenta e vai explicando, certo? O seu cartaz também pode ser digital. Use a sua criatividade e faça sucesso aí na sua explicação, tá bom, meus amores? Beijo!